Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 19 anos, esse é o Agulha Quebrada e, diferente do Mick Jagger, eu consigo ter alguma satisfação. No dia 6 de junho de 1965, os Stones lançavam o seu maior clássico e uma das músicas mais importantes de toda a história, a canção Satisfaction, ou como o jornal Newsweek chamou, as 5 notas que abalaram o mundo. Sem mais delongas, vamos lá. Os Rolling Stones são formados por Mick Jagger nos vocais, Keith Richards na guitarra solo, Brian Jones na guitarra base, Bill Wyman no baixo e Charlie Watts na bateria. Fazia um bom tempo que o empresário dos Stones, Angel Oldham, vendo os rios de dinheiro que Lennon e McCartney estavam ganhando por conta dos direitos autorais de suas músicas, que convenceu Mick Jagger e Keith Richards a compor material próprio. É importante dizer que os Stones, no seu início, era uma banda que fazia apenas covers de blues, que gravava covers de blues em seus álbuns. E ao contrário do que muita gente pensa, no princípio quem era o líder da banda era o guitarrista Brian Jones. Mas quando Mick Jagger e Keith Richards começaram a compor material para a banda, Brian ficou escanteado. E essa questão de começar a compor um material próprio estava relacionado à cena de blues britânico dos anos 60, que os Stones faziam parte, junto do The Who, do Animals, do Kinks, do Yardbirds. Havia uma quantidade limitada de canções de blues para serem regravadas, e esses grupos viram isso e começaram a compor suas próprias composições, compor músicas originais e mais comerciais também para poderem sobreviver. Assim, Mick e Keith começaram a compor as próprias músicas para os Rolling Stones e da mesma forma que Lennon e McCartney, eles vendiam suas composições para outros artistas. Mas, salvo algumas exceções, a maioria das músicas que eles escreviam no início eram dominadas de clichês adolescentes, indo no caminho contrário em relação àquela aparência mais de bad boy que a banda passava. Mas a dupla foi melhorando, e o primeiro exemplo disso é a canção Heart of Stone, lançada em outubro de 64, e depois dela veio The Last Time, que tinha como lado B uma das músicas dos Stones que eu mais gosto, a belíssima Play With Fire, que foi lançada no dia 26 de fevereiro de 1965. Mas por melhores que essas composições fossem, os Stones ainda iriam lançar o seu maior clássico, que iria botar todas elas para trás. No primeiro semestre de 1965, Keith Richards acordou no meio da noite no seu apartamento em St. John's Wood, em Londres, com um riff na cabeça, pegou seu violão e o registrou no seu gravador Philips. Meio acordado, meio dormindo, Keith anotou a frase I can get no satisfaction para ter o que cantar enquanto tocava o riff. A ideia da frase veio pelo fato de Keith estar numa transição de um relacionamento para o outro, mas também pode ter sido tirada de uma música do Chuck Berry chamada Dirty Days, que tem um trecho meio parecido, mas o que importa é que ele precisava de algo para acompanhar o riff, então a frase poderia ser qualquer coisa. Então o som do gravador registrou quando ele deixou a palheta cair e roncou pelos 40 minutos seguintes. Mas quando ele acordou, na manhã seguinte, ele viu que tinha uma música ali. Na verdade, só um esboço, nada de distorção ou de efeitos, apenas acústico. Além de que anos depois ele se arrependeu de não ter guardado o gravador. Por mais que hoje nós reconhecemos Satisfaction como um dos, se não o maior clássico dos Rolling Stones, naquele momento Keith Richards não achou nada demais nela. Seria apenas mais uma música para o álbum ou para ser um lado B de um single. E naquele momento, acredite se quiser, a música se parecia muito mais com uma canção folk do que uma canção rock and roll. Quando a banda voltou para a estrada, Keith tocou a música para Mick enquanto relaxavam junto à piscina do hotel Clearwater na Flórida no dia 6 de maio. Como ele tocou a música no violão, achou ela muito parecida com a canção folk Walk Right In do grupo Rooftop Singers, que tinha atingido o primeiro lugar 2 anos e meio antes. Keith só tinha os versos I can get no satisfaction e nenhuma melodia, então Mick escreveu a letra e ficou responsável por isso. Já que ela se parecia com uma canção folk, Mick começou a reclamar dos comerciais de televisão. Na Inglaterra, ou melhor, no Reino Unido,
a BBC tinha o monopólio de toda a televisão e da rádio e não transmitia nenhum tipo de propaganda. Então, quando os Stones foram pela primeira vez aos Estados Unidos, Jagger ficou chocado com a quantidade de propaganda que era bombardeado diariamente. 3 dias mais tarde, eles foram aos estúdios Chess em Chicago gravar uma versão de Satisfaction e outras músicas que entrariam no seu futuro álbum. Eles já tinham gravado ali 2 vezes em 1964, pelo fato dos estúdios Chess ser a casa de vários dos seus ídolos, como Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin' Wolf, só para citar alguns. Essa versão inicial de Satisfaction tinha Brian Jones tocando uma gaita e foi finalizada às 5 da manhã. O DJ Scott Ross, que era amigo da banda, fez uma aposta com Brian dizendo que essa música seria um grande sucesso, mas Keith Richards continuava achando que não. Achava que a música se encaixaria muito melhor dentro de um álbum ou num lado B de um single. No dia 12 e 13 de maio, a banda foi aos estúdios RCA em Hollywood para regravar a música. Keith imaginava ela com um quarteto de cordas, com o uso de trompas, mas não era possível gravar isso sem um aviso prévio. Então ele fez um esboço, pegou sua guitarra para mostrar como queria e para isso tentou tirar o máximo de distorção dos amplificadores, o que acabou queimando-os, e mesmo assim ele não conseguiu mostrar. Então alguém dentro do estúdio sugeriu para que Keith usasse um pedal de distorção, mas ele fala que não gostava disso e que preferia muito mais tirar o melhor som de uma guitarra limpa. O Hold e pianista deles, Ian Stewart, que anos depois inspirou a música do Led Zeppelin chamada Boogie with Stu, foi até uma loja e voltou com um pedal de fuzz. A música abre com o que a revista Newsweek chamou de as 5 notas que abalaram o mundo, para depois o baixista Bill Wyman entrar na terceira e em seguida Brian Jones com o violão. No segundo compasso entra a bateria de Charlie Watts tocando a caixa a cada batida sem nenhuma alteração durante toda a música. Como Keith escreveu a música pensando num folk utilizando um tempo diferente, na bateria Watts trouxe a música muito mais para um soul e para o rock and roll, utilizando um tempo muito mais comum de 4x4. No terceiro compasso, o arranjador Jack Nitzsche entra com um pandeiro e em seguida os vocais de Mick Jagger surgem dizendo que ele não consegue nenhuma satisfação. Ao invés da música explodir num grande refrão como ela estava se encaminhando, ela passa por um mais calmo para enfim chegar numa sequência de versos furiosos cantados por Mick Jagger. Várias vezes durante a música dá para ouvir o Keith Richards ligando e desligando o seu pedal de fuzz. E exemplo disso é aos 35 segundos quando a sua guitarra surge entre o Get e o No. 1 minuto mais para frente ele entra com a sua guitarra um pouco depois, o que talvez tenha sido um erro, mas lá pelos 2 minutos e 33 dá para ouvir a sua guitarra sendo ligada um pouco antes para dessa vez ele não se atrasar. O empresário Oldham estava convencido que essa música deveria ser lançada como single e que seria um grande sucesso, mas Richards ainda achava que não, achava que ela deveria ser regravada, retrabalhada, além de achar a música muito parecida com Dance in the Streets e Nowhere to Run das Vandellas. Então decidiram fazer uma votação se a música deveria ou não ser lançada como single. Todos da banda votaram a favor, com exceção de Mick Jagger e Keith Richards. Uma curiosidade sobre a música é que Keith Richards conta em sua autobiografia que no início ela era muito difícil de ser tocada ao vivo, pelo fato da banda nunca conseguir se achar, nunca conseguir colocar um som bom para a guitarra e que às vezes esse som acabava soando muito fraco nas apresentações do grupo. Como a letra tinha vários versos que poderiam ser pessimamente interpretados, fazendo com que a banda fosse banida das rádios, como Make Some Girl ou Girl Reaction, decidiram por fim baixar os vocais de Mick Jagger na mixagem. E como a mixagem estava baixa demais, muitas pessoas na época, principalmente adolescentes, ficavam grudados com o ouvido no rádio para tentar decifrar o que Jagger estava cantando. Com a letra começando com Mick reclamando dos comerciais, dizendo que enquanto dirige seu carro é bombardeado por diversas propagandas e que por causa disso não consegue obter nenhum tipo de satisfação, por mais que já tenha tentado várias vezes. E essa insatisfação com as propagandas está relacionado àquilo que eu falei lá no começo do vídeo sobre o choque de Jagger chegar nos Estados Unidos e ser bombardeado por comerciais a todo momento.
Esse tema de insatisfação com as propagandas volta mais para frente na música quando Mick reclama do homem que aparece na TV e que é o mesmo homem que aparece na rádio dizendo o quão brancas suas camisetas podem ser. E esse trecho do o quão brancas na época foi interpretado como um comentário racial. É importante dizer que em março de 1965, o ano em que a música foi lançada, ocorreu a marcha de Selma a Montgomery. E esse trecho, que fala do cigarro, que é diferente do que o eu lírico usa, alguns pensaram que poderia tanto ser maconha como um outro cigarro qualquer. Mas o trecho mais polêmico da música fica para o final, quando Mick canta que não consegue obter nenhuma reação de sua garota, trazendo agora o tema de satisfação sexual, ou melhor, de insatisfação. Quando ele canta que sua garota lhe diz que está numa maré de azar e que é melhor voltar na semana seguinte. Jagger falou um ano depois numa entrevista que esse trecho quer dizer que sua garota estava menstruada e que também não entendia o choque das pessoas pelo tema por isso acontecer o tempo todo. Em resumo, a letra fala o quanto o eu lírico não gosta de comerciais de televisão e da rádio e que não consegue transar com a sua garota. Richards ainda achava que a música não era boa o suficiente, que era melhor ser lançada como lado B de um single, mas indo contra todas as suas expectativas, ela foi lançada no dia 6 de junho de 1965, se tornando a música mais vendida do ano. E ele admite depois que nunca foi tão bom estar errado. Essa música completa a transição dos Stones como uma banda de blues, se aproximando do soul e da batida da Motown, com letras mais profundas e com um duplo sentido incrível e que iria acontecer várias outras vezes durante a carreira dos Stones. Foi essa música que colocou a banda no mesmo patamar de várias outras dos anos 60. Eles precisavam de algo diferente dos seus covers de blues, e esse algo foi Satisfaction. E para confirmar que eles tinham chegado lá, em julho, Otis Redding gravou sua versão de Satisfaction utilizando metais e trompas como Keith Richards tinha imaginado, além de Aretha Franklin também ter gravado sua versão. Conclusão: Satisfaction, ou as 5 notas que abalaram o mundo, era o que os Stones precisavam para finalmente alcançar o mesmo patamar de várias outras bandas de rock dos anos 60. Da mesma forma que Ed Cochran, anos antes, em Summertime Blues, cantou que precisava trabalhar no verão para poder sobreviver e que não podia melhorar de vida por não ter idade para votar, Satisfaction atualizou esses temas, trazendo a insatisfação por conta das propagandas, além de trazer a insatisfação pessoal do eu lírico por não conseguir ter nenhuma relação com a sua garota. Espero que quem tenha assistido ao vídeo até aqui tenha gostado e se interessado, e não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e curtir o vídeo, caso tenha gostado, além de compartilhar com seus amigos que gostam dos Stones ou que simplesmente gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, além de seguir o Insta da Agulha Quebrada, que vou deixar o link aqui na descrição. Até a próxima!